pessoal, estamos começando mais um MusaCast. Hoje uma edição muito especial com essas mulheres lindas, maravilhosas e super empoderadas. Eu sou a Camila, sou a CPO aqui da Musa. Estou aqui já há um ano, então estou estreando no meu MusaCast e vamos conversar hoje sobre desafios na tecnologia que a gente enfrenta, mulheres e, enfim, diferentes. Primeiro vamos nos apresentar. Então, a Ingrid é a gerente de produto do IT Itaú. Ingrid, se apresenta um pouquinho pra gente, conta como é que você chegou até aqui. Bom, eu sou a Ingrid, né? A Camila já me apresentou, atualmente eu trabalho ali no IT, como gerente de produto, mas também já passei por outras empresas do ramo de tecnologia. Eu já trabalhei em EdTech, uma empresa ali voltada para o agro, também já trabalhei numa HR Tech, com foco ali no RH. Paralelo disso, eu sou embaixadora da ONG Mulheres de Produto, então eu faço parte do podcast Mulheres de Produto. Estava até comentando aqui antes da gente começar que é inédito estar nessa posição aqui, então eu estou bem animada, estou empolgada. Eu realizei migração de carreira, então do meu background eu sou engenheira civil, sou baiana, não lembro se já falei isso antes. E é isso, sim, estou muito animada com esse papo que a gente vai ter aqui hoje. Ai, que legal. Não, estamos muito ansiosas. Já vem conversando faz um tempo, a gente está se preparando e chegou finalmente o dia. E temos a Renata, que é head de produtos na PicPay. Então, Renata, conta um pouquinho pra gente essa história. Eu estou há um ano e meio lá no PicPay, ligando para esse de produtividade. Meu histórico de carreira foi mais inovação. Eu trabalhei em indústria, inovação, e aí eu fui para tech mesmo, produto, comecei a trabalhar em financeiro, né? Então, trabalhei no PicPay e agora no PicPay. E aí, sou mãe, né? Então, cheio de desafios aí, mas são coisas que eu gosto muito de fazer, muito apaixonada por isso. E agradeço, né? Estar aqui com essas mulheres maravilhosas, trocar, conhecer, muito gostoso. Obrigada. E também temos a Suelen, que é gerente de engenharia, então ela não é da área de produto, ela é da área de engenharia na Wildlife. Legal. Bom, meu nome é Suelen, como a Ká falou, sou gerente de engenharia na Wildlife. O gerente de engenharia lá tem um detalhe muito interessante, que acho que é o cargo mais hipster que eu vou ter na vida, que é Game Engineer Manager, né? Então, gerente de engenharia de jogos, o que é super novo para mim. Mas, contando um pouquinho da minha história, eu venho de tecnologia desde, enfim, os meus 17 anos. Então, eu estou na área de desenvolvimento de software há uns 17 anos. E já passei por várias empresas. Nos últimos 10, 12 anos, eu atuei muito na profissão em startups, muito early stage, algumas fases de growth ali. Muito legal, né? Eu cansei um pouco. Aí, recentemente, né, acho que a OED é a primeira que foge um pouco dessa linha de startups mais early stage, etc., porque é um time muito maior, né? Tem um canal sobre métodos ágeis, é um outro tema, estava até conversando com a Renata, que eu gosto bastante. Se alguém se interessar, chama canal Agilizando. Faz muito tempo que não tem vídeo, mas quem sabe em breve vamos postar. E acho que é basicamente isso. Da área de tecnologia, vamos conversar aqui hoje, pode desafios que a gente tem no dia a dia, né? Não, acho que um pouquinho assim também na minha carreira, eu fiz uma transição, eu sou formada em publicidade, comecei ali com comunicação e marketing e no meio do caminho acabei caindo em produto e tecnologia e eu me apaixonei. Esse meio do caminho já está falando de uns 15 anos, né? Então era uma coisa bem diferente lá atrás de como que ele é hoje e eu acho que é muito legal assim da gente conversar e ver essa história, essa diferença, né? Acho que a Ingrid está aqui hoje para mostrar que ela entrou por uma maneira, quando a percepção da área de produto hoje dela é completamente diferente da minha há 15 anos atrás. E aí eu queria saber de vocês, assim, você fez migração de carreira, a Suelen sempre foi posicionada por tecnologia. O que foi, qual foi o drive principal para vocês entrarem nessa área? Eu posso começar então. Eu digo que a minha migração de carreira eu fui contando todas as estatísticas, porque na época eu acho que a minha autoestima era autoestima de homem hétero. E eu vou explicar o porquê. Eu falei antes que eu sou engenheira civil, né? E eu formei mais ou menos em 2018, um período em que a engenharia civil estava bem embaixo ali. Na Bahia eu não tinha oportunidades de trabalhar. Bom, a gente precisa, né?
e eu não lembro qual era o episódio, se era 67, se era 69, mas que falava sobre essa profissão de gerente de produtos e que era uma graduação que era, não lembro se era turismo, se era geografia. Eu falei, cara, que interessante isso, né? Quero descobrir um pouco mais sobre. Isso já era mais ou menos final de 2019 e casou com o primeiro meetup presencial que ia ter lá em Salvador, né? Eu morava em Salvador, da comunidade Mulheres de Produto. E aí eu fui e foi assim um ambiente maravilhoso, assim, várias mulheres conversando, discutindo, falando do dia a dia. E eu falei, gente, isso é bacana, e eu acho que isso tem qualidade de vida. E era uma coisa que eu precisava também naquele momento. Então, a partir dali, eu comecei a trabalhar muito no meu network. Então, por exemplo, o meu LinkedIn era a minha ferramenta principal e eu tinha um objetivo que era conseguir migrar de carreira sem precisar fazer um curso da área. Assim. Então, eu não estava trabalhando, então eu não tinha condições financeiras de pagar um curso caro, por exemplo, para conseguir já ter ali um curso de Product Management no meu currículo. Então, eu falei, vou migrar sem fazer um curso nesse momento, lá na frente eu vejo isso. E foi exatamente assim que eu fiz, comecei a aplicar em várias vagas. Tipo, tinha lá a descrição, vaga pleno, eu vou aplicar. Vaga não sei o que, eu me aplicava. Eu falei, cara, que é isso, né? E aí, aos pouquinhos, eu fui começando, na verdade, a entender o que aquelas vagas precisavam. E lá na Bahia, eu cheguei a fazer alguns processos seletivos. Tinham vagas, mas não tinha vaga para pessoa júnior. Eu não conseguia vaga de estágio, tinha que ser já uma vaga de júnior. E aí foi um momento em que eu decidi que eu viria para São Paulo. E aí eu fiz uma outra migração, tipo, que era a migração de cidade mesmo, né? Eu saí de lá e vim para aqui. E nesse meio tempo eu comecei a me aplicar para vagas daqui. Então, acabou que eu consegui passar em um processo seletivo. Eu tinha definido que eu vinha para aqui, para São Paulo, em março de 2020. Então, aí já começa meio que pandemia, né? Não sabia. Enfim, eu cheguei em São Paulo dia 21 de março. Dia 23 de março eu comecei a trabalhar na EBTEC, que eu tinha comentado. E assim iniciei a minha carreira e a minha história ali dentro da área de produtos, né? Então, eu fui usando muito na minha rede, eu fui entendendo o que a profissão fazia, eu comecei a perceber, a relacionar os pontos que a engenharia tinha me dado ali de ter skills para trabalhar com planejamento, por exemplo, e que eu conseguiria aplicar no meu dia a dia, né? Entender um pouco de dados, no Excel, etc. Então, assim, eu comecei a entender. Primeiro, acho que eu fui a minha principal motivadora, assim. Eu acreditei muito em mim naquele momento para conseguir fazer esse movimento. Deu tudo certo. E hoje a gente está aqui, né? Tendo essa história. E eu tenho muito orgulho de como tudo aconteceu, assim. É um pouco disso. Pode falar, fique à vontade. Assim, no meu caso não foi muito migração, e aí eu acho que me identifiquei bastante com o que você falou, porque eu também sou formada em propaganda e marketing, né? Então, a nossa carreira tradicional vai para produto, né? Então, desde a faculdade vai para produto. E produto naquela época era outra coisa, né? Assim, não existia redes sociais naquela época, então, assim, era outra realidade. E aí, então, eu fui fazendo um caminho, né? Trabalhei lá na Editora Abril, e aí eu queria criar coisa nova, então eu estudei inovação, e aí fui para inovação. E a vida vai levando a gente para vários lugares, né? Então, aí, produto digital mesmo, eu falo que eu entrei, foi lá no PagSeguro, que eu comecei, eu estava ainda em inovação, mas eu comecei a trabalhar muito mais com aplicativo, conhecer agilidade, então, assim, mudou bastante a visão que eu tinha de desenvolvimento de produto, mas não cheguei a fazer uma migração. Eu acho engraçado porque assim, a gente fala, o termo produto, ele é um termo muito recente, né? Mas quando eu olho hoje, com a maturidade que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, eu olho lá para trás, no meu estágio, eu fiz um estágio dentro da faculdade mesmo, no departamento de educação à distância, e eu criava produto, que eram as aulas. Né? E aquilo ali era só um estágio no web design. Mas hoje eu olho e falo, caramba, eu ficava ali pensando na usabilidade, como aquela pessoa ia aprender aquilo, como é que ia absorver aquele conteúdo. Às vezes eram conteúdos maçantes, filosofia. E aí você vai lá com o Flash, fazer uma animaçãozinha, alguma coisa assim, para deixar uma coisa mais interativa. Então, e não existia essa palavra, produto. Mas hoje eu consigo olhar para trás e falar, poxa, eu fazia produto desde o meu estágio. Eu acho que é um ponto bem interessante, que eu acho que essa palavra de produto, principalmente na área de tecnologia,
mas eu acho que antes dessa onda de agilidade, acho que no Brasil começou em meados de 2010, etc., a gente falava muito de projeto. E aí tinha gerente de projetos, e o projeto, diferente do produto, geralmente tem começo, meio e fim muito bem estabelecido. O produto, né, a gente está sempre buscando melhoria, evoluir, por isso a gente precisa de alguém ali para tocar e seguir adiante. Né? Eu também não fiz uma transição, né, a gente está falando de transição, mas você perguntou, como que você caiu em tecnologia, né? Qual foi o motivador ali? Qual foi o motivador? Eu me lembro até hoje, assim, como se fosse ontem. Eu fiz, junto com o meu ensino médio, né, eu fiz um técnico em processamento de dados. Na época chamava processamento de dados, é um negócio muito antigo. E nesse curso técnico, né, foi um ano, foi um curso muito bom. Eu aprendi a programar. Foi ali que eu aprendi minha primeira linguagem, etc. E quando eu vi eu dando um comando para o computador fazendo o que eu queria, eu achei isso fantástico. E eu lembro que eu virei para os meus amigos e falei, não, e a galera ainda vai me pagar para fazer isso. Eu quero muito fazer isso. E aí eu entrei na área, né, e estou até hoje, e passei por vários cargos, né, vários momentos ali, desde o desenvolvimento, a arquitetura de software, hoje como engineering manager, em startups como CTO, e é uma loucura. A Ingrid já está pensando, não, que é uma área que parece ter qualidade de vida. Eu, geralmente, assim, a gente até consegue, mas acho que como toda área tem seus desafios também, né? E acho que desafio é o que não faltou nesse momento aí. E aí, a Ingrid trouxe um ponto interessante, né? Você falou, eu tive a autoestima de um homem hétero. Eu achei isso muito interessante, porque acho que as mulheres que eu conheço na nossa área de tecnologia e tal, que mais se destacam, é ruim dizer isso, né? Porque a autoestima de um homem hétero, mas geralmente é a pessoa que põe a cara para bater, né? Você falou, eu aplicava para a vaga de pleno, mesmo sem ser pleno, mesmo sem saber da área, porque infelizmente existem muitas estatísticas que trazem justamente isso. Uma mulher para aplicar para uma vaga, ela geralmente tem que estar 100% ou mais do que a maioria dos homens, né? A média dos homens, infelizmente, branco, hétero e etc. E eu confesso que eu também nunca tive muito problema de vou. E lá eu aprendo, né? Felizmente hoje a maioria que eu como, eu já cansei, eu não quero muito desafio não. Então, deixa eu completar pelo menos esse percentual aqui, porque esse é muito desafio. Mas muitos anos da minha vida foi assim também. Ajuda muito a aprender, né? A gente aprende muita porrada. Mas aí eu acho que vai até de referencial que a gente tem, né? Comentei que eu sou da engenharia civil e quando eu falo de qualidade de vida, eu ficava muito doente no meu dia a dia. Então, tipo, trabalhando com construção civil é poeira o tempo inteiro. Então, é na construção, é quando tá fazendo a pintura, é sempre poeira. Então, eu ficava muito doente. Eu me via ali no meu auge, nos meus 23 anos, reclamando muito mais do que o meu pai. Eu falei, poxa, aqui tem alguma coisa errada, né? E aí, quando eu falo do choque que eu tive quando eu fui no meu primeiro meetup ali, era um ambiente climatizado, né? Uma startup, tinha uma geladeirazinha ali, uma cerveja, um coffee break. Depois eu falei, gente, que delícia isso aqui. É isso que eu quero, entendeu? Então, eu acho que é muitas vezes do referencial também que a gente vê, né? E outra coisa também que eu acho que me abriu os olhos, eu falei, poxa, eu acho que quero trabalhar com isso, é porque o ambiente das pessoas que trabalham com tecnologia, eu acho que ele é um pouco mais, ele é bem mais inclusivo do que a realidade que eu tinha ali em engenharia. Então, por exemplo, hoje a gente está aqui conversando sobre produto, tecnologia, né? Pessoas com engenheiro, head, PO, eu aqui que estou chegando agora, várias pessoas que estão aqui por trás, né, fazendo com que isso aconteça. Então, e existe esses momentos, essas rodas de conversa para a gente compartilhar conhecimento. Não era algo da minha realidade, né? Então eu vinha de uma realidade em que, poxa, não, eu sou engenheiro, então eu tenho que fazer um projeto estrutural aqui e sou eu aqui, não vou compartilhar com a Renata como eu cheguei nesse ponto. E aqui era diferente, por exemplo, a gente tem um slide lá no médio de produto, eu, poxa, eu queria melhorar o meu produto em XYZ, estou com esse desafio. Alguém pode conversar comigo? Existe mais essa troca, exato, né? Então acho que é mais desse ponto, assim, sabe? É isso, gente. E como é que vocês enxergam a representatividade feminina hoje nessa área de produto e tecnologia? Bom, eu posso? Tudo bem? Beleza.
eu até fico muito feliz em ouvir a Ingrid falando a área de produto, tecnologia é muito inclusiva. Porque quando eu comecei, há 17 anos atrás, era bem diferente. Hoje eu ainda acho que a gente está aquém do que deveria ser. Mas eu, como você, eu vejo que a gente teve uma melhora muito grande. Por exemplo, eu que venho da área de tecnologia há 17 anos, nas minhas primeiras posições, nas primeiras empresas que eu passei, eu geralmente era a única mulher no time inteiro. Não eram times pequenos, que como a gente tem hoje em dia na maioria das startups, né? Eram times grandes. Na época não tinha produto, né? Era basicamente tecnologia. Mesmo nesse curso técnico que eu consegui, eu acho que a sala tinha umas 40 pessoas, 3 eram mulheres, e das mulheres, eu acho que só eu continuei na área de tecnologia. As meninas que não eram muito motivadas, tive alguns desafios nesse curso, né? Enfim, os melhores da sala iam ganhar uma oportunidade de trabalho numa empresa de cabeamento. Na época, o desenvolvimento de software não era o forte, né? O forte era cabeamento de leads, essa parte mais física. Eu muito essa hora. De um esperto. Tá bom, obrigada. E aí, nesse curso técnico, eu fui sim uma das melhores alunas da sala. Mas chegou no final do treinamento, eu não ganhei a vaga. E aí eu fui perguntar, fui entender o porquê na época. É porque mulheres não, para coisas físicas, cabeamento de rede, para eles não fazia muito sentido, tipo, a gente não tem força, não tem, sei lá, não sei, não consegui. Claro que na época eu não vi como algo, sei lá, uma discriminação nem nada, não foi de ver muito esse ponto, mas na prática, assim, foi, né? Eu acho que se eu me dediquei, eles deveriam ter me dado a oportunidade, né? E visto se eu conseguia mudar. Então, acho que sim, a gente tem vários desafios e hoje em dia, por exemplo, lá na Lara, tipo, o meu time, 50% do time é mulher. Tanto de, hoje produto não, mas tecnologia, a parte de qualidade, como a outra área muito forte em tecnologia, né? A gente tem 50% do time mulher. Claro que na empresa inteira a gente ainda tem desafio, né, para aumentar, mas nos últimos anos, né, principalmente você mencionou, entrou na área mais ou menos ali por 2018, realmente tem tido mais mulheres, eu estou super feliz com isso. E esse é um desafio, né? Aqui o nosso time de People tem todo esse desafio de ter mais diversidade, de ter um equilíbrio. Hoje a gente tem 45% das pessoas aqui na Musa são mulheres. Né? E a gente vê também dentro da tecnologia temos bastante mulheres, em produto temos mais mulheres do que homens. Então a gente está tentando deixar algo bem mais equilibrado. Acho que é um ponto sobre a presença da mulher ali dentro do ambiente de tecnologia que a gente começa depois a querer segmentar. Então, vou falar aqui do lado do ponto de vista de uma mulher preta que trabalha com tecnologia. Eu acho que eu sempre fui meio que uma da exceção ali, desde lá de trás da engenharia, com uma mulher do ambiente de construção civil, desde quando eu cheguei em tecnologia como mulher preta. Então, assim, no meu dia a dia, poucas são as mulheres pretas que eu encontro. Né? E aí eu acho que, de novo, é muito importante a gente fomentar essas discussões, porque tá bom, a gente está conseguindo já trazer as mulheres para o ambiente de tecnologia. Como é que a gente melhora a partir de agora? Né? Eu tenho uma amiga que ela brinca que a gente está aqui sempre na melhoria contínua, né? Então, vamos aqui trabalhar. Então, como é que a gente consegue trazer mais mulheres pretas? E não só a mulher preta como, sei lá, uma Deva, por exemplo, mas a gente está trazendo mulheres pretas para os cargos ali de direção, né? Então, acho que é um ponto que a gente precisa estar olhando e está instigando também, né? Porque a representatividade nesse momento, ela é muito importante. Então, e até compartilhando com vocês alguma experiência recente minha, que me tocou um pouco. Assim, acho que o meu dia a dia eu costumo conversar muito sobre mulheres dentro de tecnologia, etc. Mas quando a gente tangibiliza, chega casos pra gente, acho que toca muito mais. E qual foi o caso que chegou pra mim? Eu saí de uma empresa, estava fazendo ali uma mudança, e eu recebi uma mensagem da outra pessoa preta, também mulher, que fazia parte da unidade de negócio que a gente estava, éramos duas, e ela veio me mandar uma mensagem falando que, olha, quando eu cheguei, foi muito bom te ver naquele lugar, porque eu não me senti sozinha. Então, acho que o ponto de representatividade que eu falo aqui, trago nesse momento,
É exatamente isso. Às vezes a gente não precisa, a gente só precisa saber que é possível, que existe, né? Que tem uma pessoa ali que vai entender das nossas dores e de onde a gente vem também. Então, tem trazendo reflexões. Isso é um pouco da Ingrid, gente. Às vezes eu falo isso, tá todo mundo aqui em silêncio, né? Mas vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho mais. Na hora que você comentou sobre essa questão da posição de direção, acho que faz muito sentido. Eu pensei nisso também, porque eu dei sorte de estar em empresas, né? Eu trabalhei 7 anos na Natura, que é uma empresa majoritariamente feminina, né? Na época, acho que era 60% do quadro de pessoas eram mulheres, né? Mas você ainda via uma discrepância na liderança. E eu continuo vendo isso, né? Em produtos, nas empresas e tal. Então, quando você fala de C-level, né? Quando você começa a ver, você vê essa discrepância e tal. Então, acho que tem esse desafio muito grande, porque uma vez que você tem, e graças a Deus, eu sou abençoada, eu tenho uma CPO mulher, mãe, de licença maternidade. Então, assim, ela entende a minha realidade materna, né? Você sabe, eu não sei se as outras meninas também são mães, mas é uma realidade que você tem que equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo, né? Então, quando você tem esse suporte, esse apoio, também dá aquele confortinho, assim, sabe? Também, obviamente, tive sorte de trabalhar com homens que foram que entenderam muito o meu momento, né? Então, assim, acho que eu fui muito impulsionada também por causa disso, mas vendo essa representatividade é uma que puxa a outra, né? É uma que forma a outra, uma que mentora a outra. Então, eu acho que quanto mais a gente puder, né, sororidade e potencializar a carreira, mais a gente vai conseguir esse espaço em todos os lugares. Né? Acho que aproveitando esse gancho, como é que a gente pode ajudar mais mulheres, né, a vir para essa área, ou para subir, ou para ter mais representatividade? Existe, na empresa de vocês, existe algum tipo de ação para trazer mais mulheres para essas vagas? Ou então até vagas júnior, ajudar pessoas que estão em transição, ou pessoas que estão no meio do caminho a seguir para uma liderança? Existem algumas ações sobre isso? Vocês, pessoalmente, eu sei que vocês, cada um faz parte de uma organização diferente, mas como é que a gente pode melhorar mais essa inclusão? Bom, na Wild, onde eu estou hoje, né? Sim, a gente tem grupos internos na empresa para discutir e conversar e, enfim, falar, dialogar sobre vários temas, mulheres negras. A gente tem outro grupo de diversidade de mulheres pretas, na verdade, todo mundo, né? Nós somos mulheres. Tem vários outros, né? LGBT, etc. E tem sim alguns incentivos, eu confesso que eu não sei detalhes. Acho que inclusive eu estou no pacote de incentivos a mulheres na liderança, né? A minha chefe, hoje é uma chefe, né? Desde que eu fui na Life, então ela também é de diversidade, além de ela ser mulher, ela é gay, né? Desculpa essa palavra errada, mas é um pouco a nossa liderança, né? A gente tem também. Mas lá tem, nas
etc. Então nunca era um limitador eu não ter 100% dos requisitos para me candidatar. Mas eu não entendia que isso era um limitador para as pessoas. E aí quando você começa a entrar numa posição de liderança, eu lembro que logo no comecinho da minha carreira eu ia contratar uma pessoa para o meu time e entrevistei uma moça super boa, incrível, e tinha um outro rapaz, mas ele não era tão incrível assim. E na época o meu chefe falou assim, contrata o rapaz. Ué, mas por quê? Ela é muito melhor, tem muito mais dinâmica, didática e comunicação. Não, ela falou que ela vai casar agora, daqui a um mês, e logo ela vai querer ter filho. E aí são coisas que vão ficando na cabeça, você fala, mas está super errado, sabe? E eu tinha acabado de casar fazia tipo 2 semanas. Eu falei, então você vai me mandar embora, porque um dia eu vou querer ter filho, né? E aí são coisas que vai assim, e vão colocando. Então isso é um fato isolado, mas eu ainda não tinha mudado o meu pensamento de que não precisavam de vagas afirmativas ou dessa força para subir, né? Para ter essa igualdade. Até que eu comecei a fazer mentorias, né? Então, pouco tempo atrás, e muita gente veio até mim com essas dúvidas. Aí, como é que você entrou? Como é que você sobe? Porque eu não tenho todos os requisitos, porque eu não tenho isso. E aí você vê que precisa, né? Precisa alguém sempre estar falando e reafirmando e confirmando e falando de novo que tá tudo bem, vai lá, né? E também puxar essas pessoas. Eu acho que é uma evolução e acho que isso também está muito intrínseco nosso, né? Ele é estrutural. Então, tem vezes que a gente acha que não precisa, mas depois a gente vai aprendendo e vai vendo que precisa. Porque as empresas acabam sendo reflexo da nossa sociedade também, né? E aí, acho que para além da gente fazer o movimento de puxar, né, de trazer essas mulheres, né, de dar essa oportunidade, é o depois, que acho que para mim é até o principal, que é trabalhar na inclusão. Então, nós mulheres vamos ter necessidades diferentes dos homens, né? Então, a gente pode engravidar, por exemplo, então a empresa está preparada também. Enfim, a gente está trabalhando nessa mentalidade para esse chefe aí não ter esse pensamento de que, poxa, a gente é incapaz porque a gente engravida? Às vezes até dói quando você verbaliza esse tipo de pensamento, por exemplo. Então, eu acho que a inclusão depois ela é muito, muito importante. Aí, respondendo a tua pergunta sobre os programas ali que o BIT tem, eu sou muito novinha de casa. Então, eu tenho um mesinho, fiz essa semana. Eu ainda não tive tempo de me apropriar de tudo, mas durante o meu processo seletivo, uma das coisas que eu busquei ter atenção, né, conversar, era se a empresa tinha essa visão, né? Então, sim, sei que a gente tem ali fórum de diversidade, até quando eu estava dentro do processo, uma dica que eu dou para mulheres que estão, sei lá, buscando outras oportunidades, não querendo migrar, eu fui no LinkedIn. Acho que a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem hoje, né? E aí eu fui no LinkedIn, saí buscando pessoas pretas, mandei mensagem para uma UX de lá, que é por coincidência também da Bahia, e eu fui entender como era o dia a dia dessa pessoa, né? Até para saber, tipo, pô, será que é inclusivo mesmo? Então acho que essas coisas fazem diferença, assim. Então se a gente já consegue, né, encontrar pessoas que trabalham, enfim, e você consegue ver já essa representatividade, eu acho que já mostra um pouco das premissas, valores ali que a empresa tem. E até então, para mim, tem sido uma experiência, assim, bem legal. Eu estou muito feliz. Bom, e aí falando lá da empresa, também vai nessa linha dos grupos, né? Então eu estou numa que é Somos Mães, então tem grupo de mulheres, LGBT, pessoas negras, e aí eu acho que vai além da parte da contratação. Eu concordo que tem a questão da inclusão, mas de novo, pessoas que estão na liderança são as pessoas que conseguem entender a questão salarial, né? Então, porque pessoas desses grupos de diversidade em alguns momentos podem vir com um salário abaixo do mercado, né? Então tem um trabalho de como que a gente equaliza isso, né? E enquadramento, gente, pelo amor de Deus, 2 pessoas estão fazendo a mesma coisa, não interessa, elas têm a mesma coisa, né? Assim, não existe para mim, eu não consegue entrar na minha cabeça alguma justificativa para falar, para explicar o porquê que, enfim, questão de gênero, não faz sentido, está fazendo a mesma coisa, tem a mesma coisa, ponto. Então eu acho que é um trabalho que vai além, né, apoio muito a questão das vagas afirmativas, mas vai além desde desenvolvimento, da questão salarial, desse apoio também, né, um apoio até, às vezes, emocional.
da questão de como que a gente lida com a síndrome do impostor, né? E, enfim, cada dia a gente vê como que a gente pode, né, potencializar e levantar. E olhando assim para a carreira de vocês, obviamente a gente passa por muitos desafios, são muitos obstáculos que a gente cai, levanta, faz. Qual foi assim um que te marcou, sabe? Seja na maternidade, quando você virou mãe, que teve aquela complexidade a mais, né? Ou então até tipo questão de discriminação, machismo. A gente quer que não, a gente também está num ambiente muito masculino. A gente está trabalhando por essa igualdade, isso está mudando, mas não era assim, né? Então alguma história que, putz, para todo mundo, acho que é importante a gente conversar sobre isso, né? Porque às vezes acontece comigo, você fica, mas será que é só comigo? Aí você fica com vergonha, e você guarda isso pra você, mas na verdade acho que acontece com todo mundo. E acho que como a gente lida com isso, que a gente consegue crescer e também trazer as outras pessoas, né? Então, como é que foi esses desafios nesse sentido? De novo, vamos conversar então. Todo mundo parando pra mim, eu vou aqui, né? Trazendo um exemplo, né, de uma situação que eu vivi, eu comentei que eu trabalhei no agro, e o ambiente do agro ele ainda é muito mais predominante, não só por homens, mas também uma mentalidade um pouco mais fechada. E aí, na época, eu fui para a usina, né, eu já, nossa, tá bom, vou botar minha botinha aqui e vamos lá testar o meu produto. Meu objetivo era fazer um teste mesmo, que seria o similar a um teste de usabilidade. E por que eu falo similar? Porque a gente estava testando mesmo o nosso produto, que era o software. E aí a ideia era colocar ali para o usuário mexer e coletar as informações para a gente levar para casa e ver o que a gente ia trabalhar com melhoria, o que não ia, o que dava certo, o que não dava, para a gente conseguir de fato lançar. E aí eu percebi que durante todo, fui eu e foi uma outra pessoa que já era de campo mesmo. E aí durante as minhas conversas com a figura ali de usuário que a gente ia trabalhar, eu percebia que a pessoa ela não conversava diretamente comigo, ela conversava com o meu pai. E aí, até aí tudo bem, eu sou super tranquila, eu dou um sorrisinho, né, tentei ali ser extremamente simpática, e foi assim durante todo um tempo, até que a gente precisou fazer entrar com um time de forma remota, porque estava dando algum problema lá, e o dev que estava assessorando ali a gente no momento, eu não estava ouvindo, porque ele estava no PC, então estava com o fone, perguntou para ele, né, para esse interlocutor, se poderia fazer uma ação X, não vou me recordar qual era. E aí falou, pergunta para a Ingrid se eu posso fazer isso. E aí ele virou para mim e perguntou, ele está perguntando se ele pode fazer tal coisa. Eu falei, tá, pode sim. Depois desse momento, então eu precisei ter a validação de um homem, que aí ele passou a conversar comigo. Então, aquilo na hora eu percebi, ok, mas vida que segue, não tinha entendido até tão bem o que tinha acontecido ali, e a ficha só veio cair um pouco depois, porque às vezes acontece isso mesmo, a gente fica meio que paralisada assim, né, poxa, como era que eu ia me posicionar ali naquele momento? Então por isso que é importante a gente conversar e trazer, não, tipo, não é só você que passa por isso, né, mas como é que a gente pode se posicionar nesse momento? Então acho que é um outro ponto de reflexão. Eu acho que da dificuldade que eu tive, graças a Deus eu percebi que pouca discriminação, né? Então acho que no contexto que eu tive bastante contato com mulheres na profissão, foi a questão da volta à maternidade, né? A licença maternidade. No meu caso específico, meu filho tinha 8 meses, então eu voltei com 6 meses, e aí eu fui desligada com 8 meses. No caso, eu fui desligada por uma chefe mulher, então assim, eu tenho certeza que não foi discriminação, porque ela também era mãe, então assim, foi uma questão de contexto, eles estavam fazendo, né, um desligamento na empresa como um todo, mas, primeiro, foi um momento super difícil para mim, né, falando de dificuldade, maior dificuldade da minha carreira, mas aí eu fui vendo a quantidade de mães que ou estão muito receosas, né, de, ai meu Deus, justamente por esse ponto que você trouxe, né? Ela saiu de licença maternidade, são 4 meses, são 6 meses, né? De alguma forma você fica longe desse contexto e quando você volta, né, você tem que
dar um gás e torcer para que a situação da empresa seja o mais favorável possível, né? Então eu tive contato com muitas mães que acabaram sendo desligadas. E aí na época da pandemia isso foi muito latente. Ou que foram desligadas, ou que pediram para, não quero mais, porque eu preciso dar conta, né? Cuidar dos meus filhos e tal. Então os números eles foram muito altos e aí a gente vê também agora no mercado de tecnologia, né, grandes empresas que estão fazendo desligamento e aí no final isso daí acaba, né, a parcela de mulheres e aí falando da maternidade em si acaba sendo mais alta. Então eu acho que torço para que as coisas não sejam assim, que a gente consiga de alguma forma reverter isso, mas é uma realidade que a gente tem, que é muito dura e que é assim, eu preciso optar, né, eu quero ser mãe, eu tenho sonho de ser mãe e tal, você vai sempre ficar nesse dilema, e aí? Né, eu vou, de alguma forma, estou arriscando minha carreira, o que eu faço? Me jogo, não me jogo e tal. Eu acho que tem que ter muito equilíbrio, né? Eu acho que é um pensamento até arcaico dizer que as pessoas conseguem separar o profissional do pessoal. E não dá, gente. Você é uma pessoa, você é uma cabeça. E se seu filho está doente em casa, você não vai conseguir performar aqui, né? Então não é que você desliga uma chave e liga a outra. Eu também, quando eu fiquei grávida, eu morava na Alemanha e eu tinha direito a quase 2 anos de licença maternidade. Mas você usou? Eu não usei. Então você tem várias coisas. Você fala assim, poxa, são 2 anos longe do mercado de trabalho, a coisa é feroz, vai subindo, é um mercado mega competitivo. Tinha um fator financeiro também, que a conta não fechava. Mas aí o que eu fiz? Eu tirei a minha licença básica, juntei com férias, juntei com banco de horas, aí eu consegui ficar meio que 7 meses e logo eu voltei, né? Então você tinha esse medo, será que eu não vou seguir a velocidade que eu estava na minha carreira, não vou conseguir mais me destacar? E na época eu viajava muito, eu trabalhava com projetos em outros países. Eu viajava do México até Hong Kong, pulando por todos os lados. E a única coisa que eu pedi assim para a empresa, eu falei, gente, eu não tem problema eu viajar. Mas antigamente eu tinha uma malinha de mão pronta, eu viajava mais do que a aeromoça e eu falava que eu estava on call. Eles me ligavam, eu estava comprando a passagem, indo viajar para atender um cliente. O cliente gritava, esperneava, eu estava embarcando no dia seguinte para visitar esse cliente. Eu falei, com uma criança em casa, não dá, né? A criança mama, tem que deixar leite. Eu falei, adoraria ser uma vaca leiteira, que eu penso assim, e tem lá o leite na geladeira. Mas não tem, é uma coisa biológica que a gente tem. Então eu falava, gente, eu só preciso de organização, né? Me dá um tempo, me avisa com antecedência. Se é uma coisa que tem que ir amanhã, gente, dá para trabalhar remoto, né? Então a gente consegue fazer isso. Eu já trabalhava remoto. A gente resolve o problema do cliente de forma... Não preciso estar lá pegando na mão dele, né? E eu vou, daqui 3, 4 dias eu vou, não tem problema. E aí foi onde a gente começou a ter muito atrito, né? Porque eles, homens, maioria, não entendiam. Tinham mulheres também na equipe, mas não eram mulheres mães. E aí as pessoas não entendiam. Teve vezes que eu fui viajar levando a criança embaixo do braço. Tipo, falei meu marido, vamos junto, porque a gente tem que ir para tal lugar. E aí a gente foi tentando do jeito que deu, né? E isso, assim, me desgastou de um nível que eu fiquei, acho que quase 1 ano. Não cheguei a ficar 1 ano nessa situação, mas foi um acúmulo de coisas. E aí você tem um burnout. Aí você acorda de manhã, você tá chorando. Mas por quê? Não sei, eu acordei, sabe? Tipo, não tinha motivo. Eu simplesmente chorava. Meu marido estava tão desesperado que ele falou, mano, ela tá quebrada. E ele ligou minha mãe, comprou uma passagem e falou, vem aqui cuidar da sua filha, porque não dá. E você não tem um apoio, você não tem aquela rede de apoio. Então, era uma dificuldade. E faz muita diferença. Em contrapartida, na pandemia, minha filha já tinha 1 ano e 7 meses, um pouquinho menos. E o meu gestor na época, ele foi muito incrível. Ele chegou assim pra mim, Camila, quanto tempo você acha que você consegue se dedicar ao trabalho? Eu falei, não, fica tranquila, a gente vai... Não, você não tá entendendo. Você é a cuidadora principal. A criança, ela quer você. A criança, ela vê a mãe, ela quer a mãe. Ele falou, eu tenho 4 filhos, eu não sirvo pra nada, sabe? É a mãe. Então, quanto tempo você acha que você vai estar disponível? Porque não é que a gente vai demitir nem nada, mas eu preciso só organizar a expectativa do quanto de trabalho a gente vai conseguir fazer daqui pra frente, né? Aí você para, você pensa, fala, caramba, isso existe, essa empatia, né? E vindo de um homem. Então foi assim, foram os 2 extremos que você passa no período de 1 ano. E eu achei isso sim muito incrível, faz a gente refletir,
né? Como as pessoas evoluem e querem melhorar e trazer, tipo, gente, filho não é doença, gravidez não é doença, né? Você consegue, às vezes tem alguma limitação? Tem, mas eu acho que você consegue, né, conciliar os dois. Que incrível essa história, hein? Nossa, amei essa história. Acho que é um desafio que eu tive na carreira, e esse grupo aqui tá incrível, né? Porque a gente tem uma diversidade muito grande. A Ingrid, por exemplo, deve ter desafios com mulher preta, que acho que a gente nunca vai saber. E eu não sou mãe, né? Só de gato. Conta, mas com certeza os desafios são outros, né? Mas um desafio, assim, eu acho que por muitos anos eu tinha mais aquele perfil de que, às vezes eu até tinha alguma discriminação, mas eu nunca parei para reparar, e aí eu fui. Mas depois de velha, digamos assim, eu comecei a olhar em retrospecto e sim, teve uma série de situações, até essa questão do curso técnico que eu mencionei, eu achei hoje um tipo de uma discriminação. Mas teve uma que eu achei muito curiosa, que naquela época eu já tinha um pouco melhor, assim, como me importar em algumas situações, que era quando eu fiz show de uma startup, uma fintech. E aí a gente estava tendo um problema com uma tecnologia, uma API que a gente usava de um terceiro e tal, estava tendo muito problema. Aí eu e o meu CEO chamou o CEO dessa outra empresa para ir lá para conversar com a gente. Aí a gente foi os três para uma sala de reunião. Aí o meu CEO, vou chamar ele de João, aleatoriamente, aí esse CEO da outra empresa, né, que a gente quer conversar, ele falou, oi João, tudo bem? Aí eu, tudo bem, essa é a Sueli, essa CEO aqui da empresa, não vou falar o nome, ela é a nossa CTO. Aí esse CEO da outra empresa olhou e falou, nossa, muito bonita. Aí eu, ainda bem que o João me contratou por outros motivos, né, então conversar. Porque acho que uma coisa que acontece eventualmente com as mulheres, diferente se a gente é bonito ou não, nem todos é bonito só, é que a nossa aparência chega antes de qualquer competência, isso que a gente conseguiu mostrar, né? E esse foi não foi crítica, acho que eu nunca tive nenhuma situação super crítica, ou eu nunca percebi, mas essa foi mais engraçada, infelizmente, uma que eu já consegui contornar de uma forma diferente. Mas a Ingrid mencionou uma coisa, né, da pessoa falando com o seu colega, ao invés de falar diretamente com você, tudo bem, eu dava um sorrisinho e seguia. Eu tenho muita raiva dessa nossa história de que mulher tem que seguir. E eu faço isso também muito. E na comunicação assíncrona, mando uma mensagem lá que é para você dar uma cobrada em alguém, e você manda um emoji de assim. E aí eu tenho parado. Eu me policiado pelo lado. Quando eu tenho que ser assertiva, perdão da palavra, dane-se se me entendeu como agressiva. Você que está entendendo nada, você está assertiva como um homem. Se essa mesma frase viesse de um homem, talvez não fosse entendido como agressividade. Então eu tenho parado com os emojis de sorrisinho, de tentar dar um sorrisinho depois de uma frase que eu estou fazendo um pedido ou uma cobrança de forma assertiva. Porque eu acho que a gente tem que tirar um pouco essa herança da nossa sorrir para tudo, né? E ser simpática, assim. E é isso. E acho que também tem indo nessa do sorriso e tal, às vezes a roupa com que a gente veste tem que estar maquiada. Eu, logo no começo da minha carreira, eu tive uma chefe, mulher, e ela não suportava que eu ia trabalhar de tênis. Ela falava, mulher tem que usar salto. Mas salto mata, eu ando de ônibus, gente. Não dá pra usar salto, sabe? E ela queria morrer. E eu fico com essas coisas na minha cabeça, eu falei, gente, será que eu sou muito radical? Será que eu tô muito fora da caixinha? Ou essas pessoas aqui estão erradas? Às vezes eu faço essa reflexão, será que eu sou errada? Ou será que os outros estão errados, eles precisam evoluir? Mas eu acho que é um pouco tanto quanto engraçado, não é legal, mas a gente tem que dar risada. Eu sou a pessoa que eu dou risada da minha desgraça, senão a gente fica doido. E se vocês pudessem dizer assim, habilidades importantes para as pessoas que querem entrar nessa área de produto, tecnologia, evoluir na carreira, o que vocês poderiam dar de dica para essas pessoas? Aqui. Bom, eu vou falar um clássico, que é a comunicação, principalmente produto e tecnologia, a gente se comunica com vários stakeholders ali mesmo, né? Então, acho que você estar atento, e aí até um ponto do que eu trago em comunicação, é porque é muito cíclico, assim, a gente precisa estar estudando comunicação, assim, né?
para que a gente consiga ter uma comunicação assertiva, né? Então, eu vou trazer aqui a comunicação. Além da competência técnica, né, até porque tecnologia é diferente do que é exigido em produto e tudo mais, eu achei maravilhoso o seu exemplo, eu achei que foi muito inspirador. Eu acho que é dar a cara para bater, assim, sabe? Eu quero isso, não interessa se eu não tenho todas as competências, não interessa, eu vou me jogar e eu vou, né? De primeira pode ser que dê errado, pode ser que dê certo, né? Vai ter. Mas é insistir, é clicar, é isso que eu quero, e obviamente bolar um plano, estruturar tudo bonitinho, mas eu vou comendo mesmo, sabe? É aquela coisa do não a gente já tem, né? Então a gente está buscando o nosso sim. E a probabilidade de ser não é muito grande, então vamos aqui se preparar, e aí eu vou trazer até um outro ponto, que é o autoconhecimento é muito importante nesse momento também, de você estar entendendo as coisas ali, né, de uma forma realista, né, com o pé no chão, mas assim, com minha cara pra bater. Então eu acho que é nesse caso. Boa. Eu acho que na área de tecnologia, eu confesso assim, se eu fosse entrar na área de tecnologia hoje, eu estaria muito mais cansada do que no passado, porque a tecnologia evoluiu muito, né? Na minha época, evoluía rápido, mas na cidade de hoje não tinha a quantidade de ferramentas e especializações de hoje. Então é difícil, mas eu acho que eu vou combinar de que eu tenho que dar a cara para bater. Principalmente nós mulheres, eu tenho a impressão que a gente tem mais dúvida do que a maioria. Né? Quando a gente que é minoria, de qualquer forma, né? Seja mulher, seja preta, seja outro grupo de diversidade, a gente tem dúvidas do tipo, nossa, será que eu sou muito fora da caixinha? Então, que caixinha? Então, na dúvida vai. Né? E vai, é o que a Renata falou, vai com medo mesmo, porque o medo não vai ser não. Eu acho que esse é o maior estuda na área de tecnologia. Legal. E como é que vocês acham que a tecnologia pode promover a inclusão? Né? Como é que vocês veem hoje? Para onde a gente deveria ir? Ou, enfim. Eu acho que a gente tem muitos canais hoje, né? Então, sei lá, desde rede social, desde o próprio, sei lá, network, enfim. Então, acho que canal a gente tem muito. E acho que ter um pouco mais de cuidado e sensibilidade de entender as necessidades mesmo, né? Para que a gente consiga estar trabalhando em ações e temas que, de fato, são importantes e relevantes para a sociedade, a gente como sociedade como um todo, né? Eu gosto de trabalhar com tecnologia porque eu percebo que hoje eu consigo, através do meu trabalho, impactar na vida de outras pessoas, né? Então, buscar também essas práticas, assim. Acho que é essa linha. Não sei se eu respondi aqui, viajei. Mas, acho que é isso. Eu acho que faz bastante sentido a Ingrid falou, né, de canais, né? Hoje nem precisa muita tecnologia para isso. Eu acho que a tecnologia ela coloca próximo as pessoas que se sentiam únicas, né? Então, geralmente minorias, sem toda a internet para facilitar a comunicação e etc. Essas minorias não se achavam porque era muito difícil. E aí eu acho que essa proximidade, colocando essas pessoas parecidas juntos, aí você fica mais fácil de achar, nossa, tem alguém com esse problema que eu geralmente sou uma pessoa fora da caixa em vários aspectos, né? E quando eu estou com alguma dúvida, eu falo, será que só eu estou tendo essa dúvida? Não é possível. Eu vou pro Google e começo a precisar, né? Achar mais pessoas ou mais cenários de alguém que está naquela mesma situação, seja qual for. 8 milhões de pessoas, né? É impossível a gente se unir em qualquer coisa. Acho que a tecnologia está democratizando um pouco o conhecimento, a forma da gente se comunicar. Né? Então, quem é mais velha como eu, antigamente a gente usava Mirk. Acho que você nem sabe o que é isso. E assim, a gente procurava canais de afinidade para conversar, sabe? Um bate-papo do UOL, gente, tinha aquela coisa, olha só, que ia por grupos, né? Por afinidade. E hoje a gente tem muito mais. Eu vejo o Mulheres de Produto como um super canal. Sabe, você tem ali aquele Slack, você tem acesso a muito mais pessoas e você consegue pedir ajuda. Então, para mim, a tecnologia ela ajuda a inclusão nesse sentido, né?
quando eu te liguei pra gente conversar, sabe? Então, você tem uma dúvida sobre uma coisa, você acha a pessoa que consegue te endereçar esse problema e a gente vai conversando. Então, eu acho que, e não só para esse ajudar, mas para a gente se suportar, para a gente fazer mentorias. Então, como é que você faz, como é que se resolveu, tem um problema de trabalho, tem um problema mais social, tem uma dúvida, será que essa é a carreira que eu quero, né? Então, eu acho que a tecnologia, ela disponibiliza muito mais esse conhecimento, né? Essa informação do que há 20 anos atrás. Sem a tecnologia, a gente não estaria aqui hoje. Não é Também mesmo? tem essa, exatamente. Por isso, você entrou em contato com a gente pela tecnologia. Exato. Né? Mas eu acho que também tem um lado de educação que é muito acessível, no sentido de, putz, eu estou sem dinheiro para fazer um curso. Vai lá, tá de graça na internet. Né? Então você entra lá, começa a seguir, né, canais que são super legais e que tem a ver com o interesse certo que você quer aprender, entra nas comunidades, né? Então acho que tem um leque de aprendizado que está disponível ali, é só se jogar, que ajuda bastante nessa apresentação. E tá muito bom esse papo aqui, mas, gente, para finalizar, temos aqui um monte de perguntas. Eu queria uma última pergunta antes da gente entrar nessas dúvidas. Quais são as tendências que vocês acham que tem hoje para a área de produto e tecnologia? Para onde a gente está caminhando? Eu acho que hoje os nossos produtos, eles buscam muito mais ser inclusivos, assim, sabe? Então, acho que a questão do propósito daquilo que a gente está construindo, hoje em dia, ela é muito mais questionada e questionável. Então, acho que tem ali já um pouco desse viés, assim. Falando de dia a dia de trabalho, que eu tenho enxergado, né? E aí eu tinha uma expectativa e um sonho, né? Pandemia, gente, a gente ficou remoto, funcionou, né? Sim, bom. Mas aí agora você vê aquele movimento muito forte do retorno ao presencial. E eu amo o presencial, eu gosto dessa interação, mas é gostoso também essa flexibilidade, né? Que dá o remoto. Mas aí você vai vendo não só aqui no Brasil, mas no mundo, então cada vez mais forte, sabe? Não, a gente tem que estar lá, todo mundo junto, presencial e tal, então essa questão do retorno ao presencial. E também enxerga um pouco de movimento de menos reunião, e aí até aquele ouvido de vocês, que, né, vocês têm vivenciado isso, tá? E aquele dia que a gente se programa, bloqueia, não faz reunião, então a gente muito mais assíncrono, com menos apresentações, então de alguma forma enxerga que as empresas estão indo para isso. Eu não sou uma pessoa de produto, mas se eu for pensar na minha experiência, o que eu tenho visto por aí, acho que a questão da inovação, você está sempre aberto a inovar o seu produto e sempre muito de olho no mercado, né? Está sempre competitivo no sentido de entregar algo que o seu cliente precisa. Né? Eu acho que mais do que fazer novas funcionalidades muito grandes que podem demorar e muitas se perde time naquilo, é tentar fazer pequenas evoluções que vão ali ajudar o seu cliente de alguma forma e, enfim, lançar o seu produto. E aí é mais no sentido de pensamento, a gente produto, porque a Renata mencionou ali o movimento das empresas e produtos, mas Não, eu super concordo, assim, eu acho que o produto ele está muito mais focado no usuário, né, em resolver esse problema que ele tem, sem deixar os objetivos da empresa, né, porque não é uma filantropia, temos que ganhar dinheiro, mas está casando muito mais. Antigamente era muito mais imposto, você vai usar dessa maneira porque é assim que eu fiz e você, usuário, que se adapte, né? Então eu acho que a tendência de produto nesse sentido é olhar muito para o usuário como foco principal e tentar casar com esses objetivos. E eu acho que no sentido da cultura, eu acredito muito no trabalho híbrido, né? Você ter a flexibilidade de trabalhar de qualquer lugar ou trabalhar de escritório. Para mim, o escritório ele é um ambiente de colaboração. Então, quando a gente precisa sentar e conversar e ter ideias e definir, o escritório ele propicia isso. Aí você também sai daquele seu cantinho da sua casa, tem novas ideias, você vê outros ares, outras pessoas, mas eu gosto muito de ficar em casa quando eu tenho que focar.
sabe? Ou você tem coisas muito sérias, ou tem que fazer realmente o trabalho individual. Eu pensar sozinha, às vezes o escritório você tem muito mais interrupção do que se você fica em casa. Eu acho que esse equilíbrio do híbrido, ele é o ideal, né? Mas ainda tem uma questão de maturidade. As empresas na pandemia elas foram obrigadas, né? Então algumas se adaptaram, outras se adaptaram muito bem, né? Até diminuíram seus escritórios porque viram que vai funcionar. Outras não, você vê que tem esse movimento de hoje voltar para o escritório. Eu também, eu sou igual a Renata, eu gosto de pessoas, eu gosto de falar, eu gosto de estar no escritório, mas eu tento dosar para eu não ficar doida, né? Porque senão você acaba não conseguindo focar e fazer o que você precisa fazer. Algumas outras perguntas vocês querem? Ou podemos ir para... Vamos lá. Então vamos aqui, ó. Qual dica vocês dão às mulheres que sofrem atitudes machistas no mundo corporativo? Acho que eu consigo pensar em alguns cenários, né? Então, por exemplo, dando um exemplo de uma reunião, vamos supor. E aí você percebe que a tua colega ela sofreu um ponto machista ali, né? Como foi o meu caso ali. O homem precisou me validar. Então, se tem uma mulher, é o próprio homem mesmo, assim, ele voltar dizendo assim, olha, fulana falou isso, tipo, concordo com seu ponto de vista, assim como a fulana falou. Então, você volta ali para dar os créditos, né? Então, acho que essa questão de você ter uma rede de apoio, ela é muito importante nesse momento. Mas também, acho que o ponto que... Sueli. Mas acho que o ponto que a Sueli falou, da gente começar a se posicionar mais mesmo, assim, de dizer, olha, dá uma cortada mesmo, assim, naquele momento. Eu acho que é um exercício que a gente precisa fazer cada vez mais. Eu acho que é difícil, né? Muito difícil. Eu tenho uma história que é rapidinha. A gente pegou um projeto, né? E foi conversar. Então, assim, estava na Vetex, o projeto fechou no México, indo super bem, um e-commerce. E aí essa unidade do México falou para a central na Suíça da Vetex. E a gente foi apresentar a Vetex na Suíça. Amaram, falou, mas agora você tem que passar pela validação do CTO que ele está na Índia. Vamos para a Índia. O CTO nem olhou na minha cara, porque ali para ele eu era a assistente das outras duas pessoas, dos outros dois homens que estavam comigo. Tanto que ele serviu comida, ele servia café para os dois, ele não servia para mim, né? Então, e era uma coisa assim muito gritante. E aí separa, e aí você vê que é uma coisa muito cultural. Ia no restaurante, eles serviam os homens, repetiam os homens e depois eles me serviam, né? E aí a gente começou a brincar, então eu falava assim, eu pago a conta. Aí o garçom ficava meio assim, tipo, poxa, eu maltratei ela, deixei ela por último e ela é que paga a conta. E eu contornei essa história quando eu fui para o México, levei esse CTO e aí a gente foi contar a história do projeto no México. E ali fui navegando, eu estava na minha zona de conforto. E ele ficou impressionado que eu conseguia falar português, inglês, espanhol ao mesmo tempo, entendia com todo mundo, navegava super bem, explicava. E aí eu ganhei a confiança dele. Então, quando a gente voltou para a Índia, aí ele falou, não, agora eu quero a Camila para treinar os meus desenvolvedores aqui. E se não for a Camila que vai ser a gerente do projeto em todos os outros países, eu também não quero. Mas tem que ter assim, um pouco de coragem, né? Tipo, pra falar, puta, o cara nem olhou na minha cara e eu vou tirar ele lá da Índia, vou levar pro México, vou fazer o meu show para ele tentar. Eu podia não conseguir, mas é aquela coisa, o não eu já tinha, né? Talvez assim, aquele projeto não fosse para ser meu, mas eu tentei e eu consegui. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de coragem, né? De chamar a atenção, de tentar contornar, ganhar a confiança. A gente tem que ser mais protagonista. Acho que é assim que a gente consegue reduzir essas ações. Posso fazer um comentário? Claro. Até como, por exemplo, há alguns anos, né, eu venho atuando como líder na área de tecnologia, seja como CTO, seja como Engine Manager, Tech Lead, enfim. E como numa posição de liderança, você acaba sendo um exemplo para outras pessoas, o que é muito bom, que na verdade é um dos motivos pelo qual eu trabalho no projeto. Eu sou péssima professora, gente. Parece que não, mas assim, eu sou. Eu me esforço muito para isso. E aí, por exemplo, na Wild, hoje a gente, como manager, a gente até é orientado eu tenho uma regra lá dos 3 Cs, eu vou passar no livro, mas ele fala justamente conflito, contorno e alguma coisa. Então, se eu presencio uma situação como essa, seja comigo ou não, a primeira postura é conflitar de fato. Então, eu vou interromper aquela situação, né? Claro, de forma
Boa. E aqui acho que uma pergunta que a gente até mencionou, mas a gente pode voltar e fazer uma síntese. Qual a dica que vocês dão para mulheres que querem entrar no mercado de tecnologia e produto? A gente falou comunicação, a gente falou dar a cara a tapa, né? Acho que conhecimento, estudar e conversar com pessoas da área. Então acho que já foram algumas dicas que a gente comentou. Vocês querem dar mais alguma? Acho que vale uma. Acho que conhecimento, né, estuda bastante e vale. Às vezes, para de perguntar, sabe? Só vai. Porque às vezes a gente ouve muita opinião e isso acaba isso só vai. E uma equipe diversa contribui muito para a construção de um produto muito mais qualificado. Como vocês trabalharam esse equilíbrio dentro das suas equipes? Eu vou trazer um exemplo. E eu estava, 2 anos atrás, eu estava no time de inovação. Não existe uma forma de você inovar se você não tiver uma equipe diversa, né? E aí foi maravilhoso, porque eu era questionada pelo time, por 2 mulheres maravilhosas, e elas questionavam, não, a gente não está com um time diverso, a gente precisa fazer alguma coisa aqui. E é fomentando muito essa cultura de um espaço aberto, um espaço seguro, né? E aí vamos junto pensar então o que a gente pode fazer. Então a gente trabalhava muito a questão do processo seletivo, e aí como que a gente equaliza aqui o time hoje, né? O que a gente tem e tudo mais. E aí tem muito nessa linha hoje eu trabalho na contratação, pensando no a gente está precisando desse perfil aqui, como a gente equilibra um pouco mais. Mas é um aprendizado dia a dia, assim, né? Às vezes você, enfim, abriu uma vaga e aí acaba, né? Eu tinha em mente que para equilibrar aqui eu preciso trazer uma mulher. Né? Falar de agilidade especificamente, né? Uma época de vaga de agilidade, não tem ninguém aqui. A gente está homem. No final, a gente vai, né, contando com a nossa rede de apoio, indicações, e uma das coisas que eu cheguei a fazer nessa época lá no grupo de inovação foi pedir o apoio como que a gente divulga essa vaga em grupos de minoria, a gente divulgava lá. Mas eu acho que tem uma questão por trás disso, né, que é a formação das pessoas. Então, no final, a peneira que sai na contratação é porque já teve coragem de aplicar, porque já teve a formação, porque já se arriscou, né? Então, assim, o mundo ideal seria que a gente trabalhasse ainda mais na formação, né? Na formação de pessoas, para que a gente consiga essa inovação. Acho que isso de você, enquanto colaborador, fomentar essa discussão e provocar, trazer provocações, é muito importante, né? Eu acho que talvez um dos pontos ali principais ali que a gente teria dentro do nosso dia a dia. E buscar exemplos também, né, fora. Então, já que a gente tem aqui uma rede, né, como é que está funcionando ali com você? Como é que está a tua equipe? Como é que você conseguiu chegar nesse ponto? E, de novo, volta para o networking ali, que acaba sendo muito, muito importante mesmo. Acho que tudo que ela falou faz bastante sentido. E uma outra coisa que eu vejo muito as empresas fazerem, as últimas que você faziam, a hora de a gente tem isso também, é treinar os líderes, o pessoal que faz as contratações com vieses. Né? Então, a gente tem diversos vieses cognitivos, de gênero, enfim, vários vieses que a gente não percebe, né, por isso que é viés, e que acaba que às vezes a peneira do processo seletivo, se a gente não tem consciência desse viés, ela peneira mais do que deveria, porque a gente filtrou muito mais. Então, esses treinamentos acho que ajudam bastante também. E tem mais uma pergunta aqui. Dicas de rede de apoio no ambiente de trabalho para mulheres e mães de como equilibrar a carreira. Então, foi para mim, né? Se no ambiente de trabalho você está, não existe esse grupo, monta esse grupo. Né? Assim, eu não sei também qual que é a complexidade, mas nesse anterior, né, que essas duas mulheres que eu falei que são super provocadoras e tal, não tinha esse ambiente para mulheres, esse espaço seguro. Aí era de corredor, não, porque está acontecendo de ouvir a questão de assédio, vamos se apoiar e tudo mais. Aí elas comentaram dentro da empresa
um grupo de mulheres, né? E aí começa pequeno, vamos juntando aqui essas pessoas que a gente está conversando sobre, porque por mais que você, né, acesse comunidades fora do ambiente, né, da sua empresa, você tem um contexto, você tem uma realidade, e aí, eu estou sofrendo, a pessoa falou um determinado, ela falou alguma coisa para mim específica. Uma outra pessoa pode trazer a dica, por que você não responde dessa forma? Por que você não passa um feedback? Porque, né, então, acho que se aproximar das pessoas no ambiente de trabalho vai empoderar. Isso acho que... Eu acho que é a questão da pedir ajuda, né? Porque a gente que está de fora, eu não sei se você está passando por um problema, se está com uma dificuldade. Às vezes você pode estar com um comportamento meio estranho, mas, enfim, aí você fala, será que pergunto, será que não pergunto, né? Então, eu acho que pedir ajuda, ser mais transparente, e não só para pessoas que também são mães, eu acho que para todo mundo que está ao seu redor. Às vezes, a gente tem problema, a criança fica doente, a escola liga, e liga assim, no meio daquela reunião mega importante, aí você fala, meu Deus, eu tenho que buscar a criança. Eu acho que falar abertamente ajuda também os outros a criarem empatia, né? Não é aquele julgamento assim, putz, ela nunca está aqui, ou ela está sempre com esse problema, mas e a pessoa vê como é que a coisa funciona ali no dia a dia, né? E tem até uma história engraçada, ano passado, quando eu estava fazendo entrevista que eu queria voltar aqui para o Brasil, estava lá no meio da entrevista com o dono da empresa, com o founder, e a Sofia, minha filha, ela teve a genial ideia de pesquisar, investigar a televisão de onde saiu o som. E aí ela tentou puxar a televisão e a televisão caiu. Aí você ouve aquele barulho. E aí eu, no meio da entrevista, eu jurava que eu tinha mutado. Eu falei, peraí, eu achei que eu tinha mutado o microfone, saí correndo pra cozinha, que você tá com aquele fone que você não tem fio, então você sai correndo lá, fui lá pra sala, a televisão falava, meu Deus, Sofia, você tá bem? E aconteceu? E ele ouvindo tudo. Aí tá tudo bem, tipo, quebrou a televisão, mas você fala, ok, né? E eu já começo a procurar sangue na criança, assim, falo, não, tá tudo bem, ufa. Aí você volta, né, coração na mão, a criança aqui do seu lado. E aí ele olhou assim, ele tava branco. Aí ele, você quer continuar outro dia? Aí eu falei, eu acho que vai ser melhor. Aí beleza, a gente parou, aí no dia seguinte a gente continuou. Aí a primeira pergunta assim, tá todo mundo bem? A televisão sobreviveu? Eu falei, tem um quebrado, lá tem um rabisco, mas ela funciona ainda. E a gente começou, tal, e a gente continuou conversando. Mas são coisas que acontecem, gente. É a vida real. Eu falo, bom, pelo menos ele sabe. Se eu entrar ali, ele já sabe onde ele está se metendo, sabe? Assim que as coisas funcionam. E é um bom filtro até pra gente, né? Assim, se você não tiver esse ambiente acolhedor, né? Você fala, tipo, não vai, não se arrisca, vai para outro lugar. Porque senão você vai sofrer tentando se adaptar a uma realidade que não é a sua, né? Então é bom. Acho que você tem que se identificar muito bem com a cultura, com os valores. E acho que quando você está entrando numa empresa, a entrevista é uma via de mão dupla, né? Eu aprendi isso muito tarde na minha vida. Quando eu fazia entrevista, eu achava que era para as pessoas me conhecerem e eu me vendia, tentava me vender super bem e eu entrava na empresa. E às vezes eu falava, nossa, que lugar horroroso. E eu não sabia que eu também podia fazer perguntas, que eu podia questionar, que eu podia entender que aquilo... E eu falo para todo mundo, hoje quando eu entrevisto eu falo, gente, é uma via de mão dupla, pergunte o que você quer saber, porque a gente tem que se conhecer, é um namoro, né? A gente está para entrar num relacionamento, então a gente tem que se conhecer aqui. E eu acho que é isso, quando a gente vai escolher um novo desafio, a gente tem que saber filtrar. E acho que só mais uma dica que é não ter medo de ser vulnerável, né? A Brené Brown ela fala bastante, tem né? Talks, tem o livro dela, que eu não lembro se é o poder de ser imperfeito ou é o poder da vulnerabilidade. Eu esqueci aqui a referência, foi uma coisa que a gente pesquisa depois para passar para o pessoal. Mas ela traz justamente isso, assim. Então, tipo, olha, por exemplo, aconteceu aqui um incidente na minha casa, eu estava contando com isso, é a minha vida como ela é. Você tá de acordo também? A gente pode fazer outro dia, tudo bem, ok? Então isso até já mostra a postura da empresa, assim, né? Então, pô, já que você tem uma outra reação, ali pra você já poderia ser um indício. E ele já poderia ter cortado ali e falado, não, essa daí não dá Tem e filho. tchau. Exato, tem filho. Então, acho que é isso. E pegando um pouco esse gancho, eu não sou mãe, não sei desses desafios, né? Mas eu acho várias sim essa coisa no processo seletivo. Mas aí eu
falou, não sei se posso fazer uma pergunta, mas eu fiquei curiosa, porque eu acho que esse tema de abrir, ser vulnerável no tema de ser vulnerável, maternidade em si, eu acho que é algo que a gente tem mais conforto e abertura nos últimos anos do que era no passado. Porque, assim, inevitavelmente, o filho ele cai mais para a mulher. Por mais que você tenha o maior marido do mundo, a mulher vai engravidar, a gente já tem TPM sem filho, quando tem um filho é uma TPM bastante, sabe? Então, vai reter sobre a mulher, né? E aí eu queria de vocês, não sei se tem, mas se vocês puderem comentar, se vocês sentem que hoje você tem mais abertura para falar, né, sobre essas questões pessoais que são inevitáveis e inerentes, ou se não, se não mudou nada, e eu fico passando por perguntas mais fortes. Né, eu acho que mudou bastante, né? E acho que, sim, dentro da maternidade ainda existe muito julgamento, né? E, infelizmente, mulher julga muito outra mulher, né? Então, você fala assim, se fosse meu filho, eu não ia fazer isso. Cara, você vai cuspir pra cima e vai cair na sua cara. Várias coisas que eu fiz já caíram na minha cara, sabe? Tipo, meu filho não vai assistir televisão até os 2 anos. Chega uma hora e você fala, só vai. Eu preciso de 5 minutos aqui pra mim. Então, eu acho que falar dessas coisas, porque eu tinha muito medo assim, será que eu sou uma boa mãe? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? E eu tive, assim, uma luz, uma pessoa muito boa, né? Quando a Sofia nasceu, lá na Alemanha, eles dão uma EBAME. A EBAME, ela é como se fosse a sua segunda mãe. Então, ela te acompanha no pós-parto até o primeiro mês inteiro, ela vai na sua casa todos os dias. E assim, pra mim, que não tinha ninguém ali de apoio, foi incrível. E aí eu falava assim, tinha acabado de nascer, minha mãe vai chegar no domingo, né? A criança tem 7 dias, posso ir no aeroporto buscar minha mãe? Ela, ué, por que não? Você tá com problema nas suas pernas? Não, eu posso levar ela? Por que não? E assim, você vê que é uma coisa cultural. Aqui no Brasil, as pessoas não saem com as crianças sem vacina antes dos 3 meses. A criança fica intocada em casa. E lá você sai, né? E aí ela falou assim, Camila, sua filha é um livro em branco. Você escreve como você quiser. Né? Se você quiser ficar em casa e proteger mais e ter uma coisa mais resguardada, você está escrevendo dessa maneira. Se você quer que ela acompanhe, você tem uma vida super dinâmica, você viaja, você é ativa, você quer que ela te acompanhe, leva. Né? Então, assim, ela sempre foi viajar, a gente viajou desde pequenininha. O primeiro avião que ela pegou, ela tinha 1 mês. Então, vai viajar, vai para o restaurante. Já fui para bar com ela tinha 3 meses e ela dormindo lá, plena, a música rolando solta e as pessoas olhavam assim. E assim, julgamento, adoidado. Nossa, que louca, trazer uma criança pro bar. Eu falo, gente, ninguém morreu, ninguém vai morrer, sabe? E são coisas. Então, eu tenho uma coisa assim muito leve. E essa dica que ela me deu do livro em branco, eu falei, cara, isso abriu minha mente. Então, eu acho que você tem muito mais abertura hoje, né? Acho que antigamente ninguém muito falava por essa questão do julgamento. E eu também levo, você quer me julgar? Você não está na minha pele, você não sabe o que eu passo, o que eu não passo, como deixo de ser, como é que é a minha rotina. Então, fica com o seu comentário para você. E aí eu sinto também que a pandemia trouxe uma possibilidade maior. Então, assim, eu concordo, teve uma evolução, né? Até pensando na época da minha mãe, você fazia muita escolha. Ou eu trabalho, ou eu fico em casa com meus filhos, né? E aí isso foi mudando, né? Então as mulheres começaram a trabalhar e conciliar, e ainda naquela época eu tive que me virar nos 30 e tudo mais. E hoje a licença paternidade, né? A gente consegue uma licença paternidade estendida, a licença maternidade que antes era 4, né? Dependendo se é uma empresa cidadã consegue fazer 6 meses aqui no Brasil. Então, assim, tem de fato uma evolução, mas na pandemia, especificamente, não só mães, né, mas as pessoas passaram a se acostumar com tá tudo bem, entrou, né, seu filho, sua filha na call, e às vezes até faz parte. E ainda dá tchauzinho, né? Dá tchauzinho, faz os comentários e tudo mais. Então, eu não sei se vocês lembram, tinha um meme, na verdade não era nem um meme, né, era um jornalista que o filho entrou e aí teve uma pessoa que foi lá e puxou o filho e tal, e naquela época era um negócio bizarro, né? Aparecer o filho entrar ou a filha entrar no ambiente de trabalho. E aí a pandemia, ela deu esse shift, sabe? Assim, tipo,
família, é vida, é isso. E então hoje, na empresa, né, você está numa call, eu sou muito mais tranquila, sabe? Meu filho aparece aqui e tal. Antes eu ficava meio de desculpa, sabe? Ai, meu Deus, desculpa e tal. Não, tudo bem, então hoje eu não preciso me desculpar. Porque é uma coisa que é aceita, é normal, faz parte da vida. Então, eu vejo uma coisa muito boa nesse sentido. Muito bom. Gente, muito obrigada pela participação, adorei. Queria continuar aqui conversando muito mais, a gente tem muito mais assunto, mas nosso horário já deu. Então, muito obrigada por terem vindo. E é isso, gente.